A paz do Senhor a todos, amém? Como vão? Tudo bem? Tudo na paz? Aquele que vos fala é o vosso humilde conservo, martiliano, missionário. Como estão? Tudo na bênção? Deus colocou no meu coração a palavra que vai de encontro ao seu coração e ao coração daqueles que temem a Deus e que têm a palavra de Deus como máxima prioridade para suas vidas. Independente de você ser desviado, fora da igreja, Cristo em casa, ou decepcionado com os problemas da vida ou da igreja, você que é servo de Deus, independente de fraquezas, falhas, pecados, limitações, frustrações que todos nós temos, Deus sempre tem o melhor para nós. Deus sempre está no controle de tudo e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tenha certeza que cada luta, cada prova, cada dificuldade, cada frustração, cada batalha é um crescimento na sua vida, uma libertação em alguma área, uma mudança para melhor para você. Deus sempre tem o melhor para você e para mim, para nós que servimos a Deus, independente de onde estivermos, com quem estivermos ou qualquer situação que nós venhamos passar. Amém? Deus já tocou no meu coração para falar isso para você, para nós, para mim, para todos nós, que Ele sempre tem o melhor para nós. Amém? Aqui no capítulo 38, no livro do profeta Isaías, Deus colocou uma palavra no meu coração que se encontra no capítulo 38 do livro do profeta Isaías. Amém? Que diz assim: naqueles dias adoeceu de uma enfermidade mortal e naqueles dias Ezequias, adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que te andei diante de ti em verdade e em coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria. A ti e a esta cidade eu defenderei esta cidade. E isto será por parte do Senhor como um sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra. Eis que farei a sombra dos graus, que passou com o sol pelos graus do relógio de Acais, volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Amém? Amados, algo semelhante aconteceu no livro de 2 Reis, bem no comecinho, eu vou ler para você, bem no comecinho de 2 Reis, né? Algo bem semelhante, né? Parecido. Tá no capítulo de número 1, no livro de 1 Reis, é bem parecido o que aconteceu, né? Então, assim, diz assim, ó. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. E caiu Acasias pela grade de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: ide perguntai a Baal-zebube, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei, e lhes disse: que há que voltastes? E eles lhe disseram: um homem nos saiu ao encontro, e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou. E dizei-lhe: assim diz o Senhor: porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebube, deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Ele lhe disse: qual era o traje do homem que vos veio ao encontro? E vos falou essas palavras. Eles lhe disseram: um homem vestido de pelos e colombos cingidos de um cinto de ouro. Então disse ele: Elias, o tisbita. Quer dizer, ele sabia quem era o homem que falou. Então, amados, é bem similar, né? A diferença é que o rei cai da grade, se machuca e fica doente. E ele manda mensageiros para consultar Baal-zebub, né, deus de Ecrom, e Elias é avisado por um anjo para um encontro dele e falar que da cama que subiste doente ele não ia descer com vida, mas ele ia ser morto, ele ia morrer daquela doença. Já Ezequias, diferente, ele adoeceu, não foi um acidente. E a Bíblia fala que
quando ele ficou doente, o profeta Isaías foi até ele. Né? Não foi por pecado, não foi por falha, não foi por erro, não foi por praticar falhas nos mandamentos de Deus, não foi por ter desviado, não foi por ter adorado outros deuses. Até então, não há nada que consta falando acerca do rei Ezequias dessas coisas, que ele estava praticando coisas imorais, ilegais contra a palavra de Deus, de forma alguma. Simplesmente pegou uma doença, como qualquer ser humano, ele servia a Deus e ele pegou uma doença, né? Ele ficou doente, literalmente, fisicamente ele ficou debilitado. E Isaías foi até ele e falou, ó, do leito que subiste, da cama, que você subiste não descerá, você vai morrer. E quando ele ouviu aquela sentença, que ele sabia que o homem que estava falando com ele era um homem de Deus, um homem sério, um homem que tinha comunhão com Deus, que era o profeta Isaías conhecido na nação de Israel pelo povo judeu, lá em toda a região de Israel conhecia Isaías, principalmente o reino sul, que era Judá e Jerusalém, sabia que era um homem sério, então sabia que o que ele falou ia acontecer. Então o impacto daquela palavra, ele falou, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás, você não vai sair daí vivo. A Bíblia fala que ele virou para o lado, orou a Deus e disse, eu fui fiel a ti, eu andei correto diante dos seus olhos, eu fiz o que era reto e justo diante do Senhor. E a Bíblia fala que ele chorou muito e orou. A Bíblia fala, né, em Salmo 30, versículo 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, vem o amanhecer. Quer dizer, a Bíblia fala no Salmo 126, versículo 5, assim, o que semeia em lágrimas, colherá com alegria. Né? Quer dizer, ele orou a Deus e falou, eu fiz o que era reto aos seus olhos, eu andei nos seus caminhos. E orou a Deus, e buscou o Senhor em oração, clamou ao Deus vivo, e Deus ouviu o seu clamor. Você lembra de Ana, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, quando a Ana e Penina, quando o seu marido Eucana ia lá, e ela era estéril e não podia dar filhos a ele, e a mulher que dava filhos ao homem, naquela época, naquele período, principalmente, né, naquela cultura, era uma mulher muito amada pelo marido, que os filhos são herança do Senhor, e é o que vai dar proeminência à genealogia da pessoa, porque se ele falecer e não tiver filho, quem é que vai ficar? Então, assim, quem vai seguir a ordem do nome da família é a criança, é os filhos, né, que terão netos e assim sucessivamente. Então, só quem tinha filhos era Penina, e Penina a humilhava, porque o marido dava atenção e abraçava os filhos, evidentemente, e ela olhava ela sem filho, sem ter a atenção do marido, muito embora Eucana, o marido, amava mais a Ana do que Penina, mas por causa dos filhos tinha um laço muito grande com ela, com Penina. E Penina usava aquela situação para humilhá-la, para pisar, para magoá-la e para feri-la. E a Bíblia fala que ela chegou no templo e orou ao Senhor e chorou muito, ficou balbuciando. É como ficasse dessa forma, né? Quando a pessoa está resfriada, né? Fica igual aquelas crianças birrentas, quando quer uma coisa e você não dá, ela fica ali fazendo aquele charminho. Só que no caso dela, não foi um charminho. A alma dela estava completamente angustiada pela dor, a aflição, a rejeição, o sofrimento, a dor da palavra, das atitudes de Penina para com ela. E o sacerdote, por não compreender isso, a Bíblia fala que o sacerdote falou assim, você está embriagada, você está bêbada aqui. Ela falou, não, eu estou angustiada de alma. E ela clamou, e naquele momento Deus tocou no ventre dela, e ela fez uma promessa a Deus, que se ela engravidasse, ela ia dar o filho dela para Deus. E naquele momento ali que Deus tocou nela, ela fez essa promessa com Deus, ela engravidou, e o seu filho, que foi o profeta Samuel, do livro que eu estou falando, foi entregue ao sacerdote Eli, e ali ele virou um dos maiores profetas sacerdotes que existiu naquela época. Foi Samuel que separou o primeiro rei de Israel, que era da tribo de Benjamim, que foi Saul, que deu errado, né, por não obedecer a Deus, e foi Samuel que ungiu o grande rei Davi, que é o rei que foi segundo o coração de Deus, né? Então, 1 Samuel capítulo 16. Então, o que acontece, amados? Ela engravidou porque ela orou, ela buscou o Senhor, ela clamou ao Deus vivo. Ezequias clamou ao Deus vivo e Deus mandou o profeta voltar e falar para ele, olha, eu ouvi a tua oração, e você não vai morrer mais, mas pelo contrário, eu vou acrescentar aos seus anos 15 anos de vida. E o relógio que está lá fora, que era um relógio que ia correndo de acordo ao sol, que eles não tinham relógio como nós temos hoje, era seguindo a luz do sol ali, para eles saber mais ou menos que horas eles estavam. Ele falou, vai voltar 15 graus. Ele, qual sinal vai ser? Ele, o sinal é que eu acrescentei 15 anos, que eu vou voltar 15 graus. Eu vou fazer o sol voltar
10 graus, perdão, 15 graus não, perdão, 10 graus atrás. Quer dizer, ir para frente é mole, né? Já está indo, então assim, voltar que é o problema. Então só Deus podia fazer isso. Então ele fez voltar 10 graus, provando que ele acrescentou 15 anos de vida ao rei Ezequias. O que eu quero dizer para você nesse ponto é que por mais que você esteja num momento difícil, de crise, de dor, de sofrimento, por mais que você esteja num momento de luta, adversidade, não importa, se você orar a Deus, se você clamar a Deus, se você reconhecer que só Deus tem poder para mudar a tua situação, só Deus tem poder de curar, libertar, salvar através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele pode fazer uma mudança na sua vida. Lembre-se que grandes milagres, que grandes vitórias, grandes bênçãos foram alcançadas porque clamaram a Deus. A Bíblia fala no capítulo 10, 12 de Josué, no meio da batalha, a batalha estava muito pesada e Josué tinha que vencer aquela batalha naquele dia. Ele viu que estava escurecendo e ia ficar difícil ele batalhar. A Bíblia fala que ele clamou a Deus dizendo: pare tu lua em Gibeon e tu sol no vale de Ajalon. E diz que parou e Deus fez aquele dia um dia bem longo e ali Josué conseguiu vencer a batalha, mas ele clamou a Deus. Elias, no capítulo 18 de 1 Reis, quando ele desafiou os profetas de Baal, que eram 450 profetas de Baal que comiam a mesa de Jezabel e mais 400 de Azera, ele foi para aquele desafio. A Bíblia fala que quando ele deixou os profetas fazerem lá as rezas dele, as coisas, a macumba deles lá, a reza braba deles, e não conseguiu nada. E quando ele clamou ao Deus vivo, a Bíblia fala que veio uma tocha de fogo do céu, lambeu o holocausto que estava no altar, lambeu a água que estava no rego, que ele tinha feito uma valeta, né, um rego, e a Bíblia fala que todos gritavam: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Quer dizer, Hashem é o Senhor, né? Hashem, Yavé de Sabaote, Senhor dos Exércitos. Então, amados, quando ele clamou, ali eu creio que a Roshua, né, que estava lá, não sei, que ainda não tinha se manifestado num corpo físico, né, que Jesus é rei, é Senhor, o que acontece? Mandou ali aquele fogo que lambeu a água daquele rego. E os profetas de Baal foram mortos à espada, provando que Elias, através do poder da oração, ele conseguiu vencer os adversários, os inimigos. Então, a Bíblia fala também, em Tiago 5,16, que a oração de um justo é poderosa, pode muito em seus efeitos, ela é eficaz. Então, quando você clama, você ora a Deus, Deus responde a sua oração. Quando você clama a Deus, Deus ele ouve do trono a sua voz, como ele ouviu a voz de Ezequias. E você pode ver também que quando o profeta foi até ele falar a sentença e saiu, Deus falou com o profeta para voltar e dar outra sentença de vida. Às vezes você pode ter recebido uma sentença de morte. Eu não sei qual foi a sentença que veio sobre você. Eu não sei o que você sente. Às vezes nós sentimos quando a coisa boa vem. Às vezes tem pessoas que têm a sensibilidade aguçada, né, que chamam de sexto sentido, mas nós que somos cristãos temos a capacidade dada por Deus, que é o Espírito Santo, que revela e discerne para nós o que acontece no mundo espiritual, que é esse sentido que eu falo, espiritual, mas chamam no mundo de sexto sentido, quer dizer, de perceber se tem algo ruim, ver demônios, ver anjos, ver Deus, ver Satanás. Deus permite isso acontecer abrindo os olhos espirituais quando estamos em comunhão. Você não vê que tem pessoas que faz pacto, faz bruxaria, envolvidos com essas coisas. Eu fui criado num lar espírita, meu avô era pai de santo, ele incorporava e via essas coisas e falava com a gente. Então, quer dizer, eles têm um contato que vê coisas malignas. Assim como um servo de Deus, um profeta, ele tem contato com Deus, sente e vê as coisas que são de Deus. Eu me lembro que eu já conversei com pessoas que anteviram, né, sem ser cristãos, mas é um dom que já tem nela, que se Jesus usar vai ser para o bem, se o inimigo usar vai ser para o mal, que viram acidentes acontecer, mortes acontecer, sonharam, porque isso é um dom. Então o que acontece, irmão? O inimigo tenta se aproximar das pessoas para usar essa capacidade para o mal, e Deus sempre vai usar essas coisas que vêm dele para o bem, né, se a pessoa se aproxima de Deus. Então ali o profeta voltou e deu uma sentença de vida, o que antes era uma sentença de morte. E assim o homem viveu 15 anos. Amados, eu quero que na tua vida, qualquer sentença de morte que o diabo usou, alguma pessoa para falar ou para fazer, porque sabemos que existe obra de bruxaria, existe macumbaria, voodoo, essas coisas que as pessoas fazem para destruir casamento, destruir trabalho, destruir lares. Pessoas são usadas pelo diabo mesmo para fazer encantamento. Eu sei, porque eu vim de um lar assim, eu cansei de ver coisas assim, e eu sei que você sabe. Quem não acredita é uma pena, porque você acreditando ou não, isso existe. Mas só, mesmo você não acreditando, eu peço a Deus para que te guarde e te proteja
proteja de todo o mal, né? A Bíblia fala que um dia um homem usado pelo diabo, né? Pelo diabo não, pelo homem, né? Que ele era um profeta de Deus chamado Balaão, chamado pelo rei Balaque dos Amonitas, dos Moabitas, foi convidado e pago para profetizar contra Israel. E quando ele foi abrir a boca para profetizar, está no capítulo 23, o próprio Deus falou assim, ó, quanto Israel não vale encantamento, quanto Jacó não vale feitiço. Aí ele falou assim, ó, Deus, ele sempre vai guardar Israel como guarda a leoa seus filhotes. Quer dizer, quem guarda a nossa vida, guarda o casamento de quem é casado, os filhos, os parentes, o trabalho, a saúde, a vida financeira, sentimental, familiar, é Deus. E lembre-se, maior do que o inimigo é Deus na nossa vida. É Deus que dá a sentença de vida. Em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor abençoe sua casa, sua família, o seu lar, o seu bairro, o seu estado, o seu país, a sua vida. Onde você estiver, que a mão de Deus derrube seus adversários do mundo espiritual, peleje e jogue por terra todo aquele que só um pensamento ou no coração tiver algo contra você, não tenha poder, nem olhos, nem mão, nem pés. Que toda afronta do inimigo, que toda ação do adversário, orgulho, soberba e altivez contra você, contra a vida de cada um de nós, que o inimigo enviar pessoas ao nosso redor, não interessa quem seja, não vai ter poder nenhum, porque no nome de Yahoshua, no nome de Jesus, não tem poder sobre nós, porque Deus está conosco e é Deus que nos guarda. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Yahva veverha Adonai vishmeha. Yahe Adonai panaveleha virroneka. Issa Adonai panaveleha venha seleha shalom. Um beijo no coração. Baruch Hashem Adonai. Amém.